Muito boa noite, seja bem-vindo ao Já Pode Filosofar. Eu sou sua queridíssima apresentadora Natália e hoje estou aqui com 3 convidados muito especiais. A Beatriz Mercante. Oiê. A Giovana Forte. Oi, gente. E a Sofia Spers. Oi. Elas são estudantes de Comunicação e Publicidade na ESPM e eu chamei elas aqui hoje para a gente discutir como a filosofia e a publicidade atual se relacionam. Mais especificamente a parte mitológica da filosofia, que eu sempre falei aqui nos outros episódios. Enfim, conte um pouco pra gente. Bom, basicamente, a filosofia da publicidade é a grega. Então, aquela parte da razão, de tudo, do pensamento ocidental, né? Que nasceu com os filósofos gregos, que se baseavam na mitologia grega dos deuses, né? Ela é basicamente o que compõe a publicidade de hoje em dia. E uma coisa importante de falar é que esse pensamento ocidental é principalmente falocêntrico, ou seja, ele é focado no lado masculino, né? Os deuses são apresentados como a origem da psicologia moderna, o que também é muito falocêntrico, centralizado no masculino, Freud, etc. Sim. Quando a gente fala de fala, a gente também tem uma questão de fetichização, tal, que entra muito no ramo da publicidade, né? Eu ouvi falar. Então, sim, elas são explicações dramáticas e elaboradas para coisas que fogem da compreensão humana e racional, mesmo assim são verdades, representando o nosso super self idealizado e um fundo de instinto bestial, abordando o imortal e a morte, a prestação, instinto, prazer e culpa. Né? A gente usa esses deuses como uma forma de mídia. Então, por exemplo, o Apolo, que era o deus do sol, ele também é muito conhecido por ser o deus que faz bastante comunicação, porque ele é bem persuasivo em suas falas, assim como Atena, que era a deusa da estratégia, que é considerada a deusa da comunicação, né? Isso é muito divertido e importante de conversar e da gente entender. E como você diria que essas imagens de deuses, essas coisas de mitos, assim, se refletem hoje na publicidade no jeito de comunicar? É aquilo que eu estava falando da racionalidade, né? Então, por mais que os mitos não necessariamente sejam verdades, eles sempre procuram explicar. Então, os mitos basicamente são respostas para perguntas que as pessoas tinham e que não podiam ser respondidas de um jeito que era, sei lá, cientificamente correto. E eles usavam da razão para explicar esses mitos. Eles usavam da razão nos mitos para explicar esses problemas, essas perguntas que a gente tinha. E isso é muito, muito presente na publicidade, né? Que é a utilização da razão e do pensamento crítico, por exemplo, e da argumentação para convencer as pessoas de quererem, por exemplo, comprar seu produto ou qualquer outra coisa. Pra caramba, eu tô lendo aqui umas partes do primeiro texto que a gente tinha que ler, que é o de Barry D. Lewis, né? E eles falam aqui que os deuses não somente nos ensinaram como devemos nos comportar ao delinear ações claras, mas as suas manifestações, a gente tenta viver por eles, entendeu? Em relação à publicidade. É um pouco mais de instinto. E talvez o instinto moderno seja a compra, né? O consumismo. A gente tenta viver por eles. Faz muito sentido. É muito publicitário essa ideia de criar narrativas, né? Criar mitos. Porque o mito na filosofia é esse mundo fabuloso que cria uma narrativa real a partir de uma inventada, o iludir de maneira consciente, né? Que na publicidade é totalmente voltado a consumo. Inclusive, gente, falando um pouquinho sobre consumo, eu queria dar um drift aqui pra falar um pouco da fetichização que a gente estava falando um pouco antes de começar o podcast. Joe, fala um pouquinho pra gente de como isso se apresenta nos produtos. Então, eu fiz uma anotação aqui que é basicamente sex sells em comunicação e propaganda, né? Essa questão da fetichização. Muitos produtos acabam utilizando o apelo sexual como uma forma de fazer a gente se sentir atiçado, né? Os carros, a cerveja, principalmente. Em aula, o nosso professor mostrou aquela propaganda eu esqueci qual era a marca do carro, o que é incrível, porque era pra ficar na minha cabeça, né? Mas eu esqueci. E ele perguntou pra gente quais deuses a gente lembrava a partir daquela propaganda. Eu falei Atena por causa daquela
força, era uma turma, né? Mas também Afrodite por causa da sexualidade que vem junto com o carro e pá. Eu ia Então comentar da vocês Afrodite. acham que a sexualidade, tudo isso que engloba também está voltado a essa mitologia que a gente tem por trás, assim, Com tudo se certeza. conecta. Eu acho que uma história também que dá pra gente comentar bastante é a história de Eros e Psique, né? Que Eros é o Cupido, que ele é mais conhecido como Cupido, né? Que é o nome dele na mitologia romana. E ele era filho de Afrodite e ele se apaixonou por uma mortal, que era a Psique. Que inclusive é a Psique que dá o nome pra psicologia, né? Ela era uma mortal muito, muito bela e muito inteligente. E a Afrodite, que era mãe de Eros, ficou muito brava que ele se apaixonou pela Psique. E ela tinha amaldiçoado a Psique a se apaixonar por um monstro. Só que o Eros ficou tão encantado por ela que ele burlou essas regras da mãe dele e eles se encontravam durante a noite, ele e a Psique. E daí ela provou que ela era capaz ou que ela era digna de ter o amor de Eros, né? E só que eles ainda tinham essa regra de que eles só podiam se encontrar durante a noite, né? Então, mas em um dia a Psique quebrou essa regra e ela olhou para a luz de Eros e ela teve que fazer vários outros desafios, outras provas para provar que ela poderia amar Eros. E daí no final a Afrodite deixou eles dois casarem e Psique foi pro céu. Ela teve que abandonar a vida dela aqui na Terra para ficar com Eros, que era o amor verdadeiro dela. Eu acho também que isso é muito... isso dá pra relacionar bastante com a fetichização, né? Como a gente, dá a nossa vida pra uma coisa que a gente ama e como essa comunicação que a gente tem na publicidade, ela faz a gente se atrair tanto por uma coisa que a gente abre mão de outras coisas que a gente tem pra seguir ela, né? Eros e Psique da jornada da alma, não é mesmo? Eu acho essa visão muito boa. Eu tava pensando aqui que a gente tem todos esses mitos, essas coisas assim, e eles são muito vinculados com a ideia de fantasias, do que a gente constrói pra nós mesmos, pra não só explicar o mundo, mas pra dar sentido à nossa vida, no geral, assim. E a fantasia, ela é praticamente indissociável do consumo. A fantasia enquanto ritual e apelo publicitário. Eu li esse texto, gente. Porra, agora a Joe cortou. Vai, continua. A gente corta depois. Então, assim como a gente tem essa idealização, essa fantasia ao redor do produto, eles tinham essa fantasia ao redor de Deus e ao redor da vida. E todo esse encontro, né, que a gente fala que é entre Deus e entre o selvagem, que os deuses são todos esses seres super poderosos, mas eles também têm esse lado humano, de tendências carnais, de traição e coisas assim, que são desejos. Exatamente. É aquela coisa, os deuses não são perfeitos, né? Porque os deuses da mitologia grega, ao contrário dos deuses, do Deus, por exemplo, da Igreja Católica, eles não são perfeitos, eles são feitos para ser uma representação do ser humano, então eles têm seus erros. Por exemplo, Hermes. Hermes era o deus que comunicava, ele é o deus dos viajantes, ele era o único deus... A gente já tá vendo aqui que a Bia é expert em filosofia do pouquinho, não filosofia, mitologia, só um pouquinho... mitologia grega. Isso, mitologia grega. Enfim, Hermes era o único deus que conseguia fazer a conexão entre o inferno da mitologia grega, que eu esqueci o nome agora, mas entre Hades e Zeus, que eram os irmãos que eram brigados, né? E ele era o único deus que conseguia entrar nesse inferno e conversar com Hades e passar a comunicação que era necessária ser passada. E ele não era perfeito assim, então ele passava essas mensagens, mas Hermes é conhecido por ser um dos deuses que tem mais filhos na Terra, tem mais semideuses que são filhos dele. Então ele era um deus que, ele vinha muito pra cá e ele tinha esse desejo carnal muito forte. Então, por mais que ele seja então, um dos deuses... pode-se dizer que ele se aproximava mais dos humanos. Exatamente, ele se aproximava muito da gente. Por quê? Porque ele era esse deus da mensagem. Então, ele tinha que comunicar a gente, nós, no caso, seres humanos, com os deuses e com a mitologia e tudo mais, né? Tá, então Eros era próximo dos humanos, mas... Hermes. Hermes era próximo dos humanos, mas a gente tem na filosofia grega também os deuses que não tinham nada a ver, que eles eram essas coisas heróicas, essa jornada do herói que tanto aparece na publicidade, né? Eros e Psique, a gente fala que eles representam a narrativa do herói na publicidade, né? Também. A saída da miséria para a ascensão social.
E mais importante, o que o herói consome, como ele virou herói e você também pode, etc. Essa coisa, né? A gente, na publicidade, a gente usa a questão da razão, da mitologia, né? Mas essa questão da jornada do herói também é muito presente, não só na publicidade, como no entretenimento atual, né? Então, por exemplo, Matrix, você vai pegar lá o Neo. O Neo é basicamente a representação da jornada do herói. O Neo é no Messias. Ele é Jesus, Exatamente. basicamente. Então, só que daí a gente também consegue relacionar isso com a mitologia grega. Ele segue perfeitamente a jornada do herói. Daí também tem os outros elementos da jornada do herói, que é o camaleão, que é o mano lá, que eu esqueci o nome, o que dá as pílulas pra ele. Enfim, tem muitos... Essa jornada do herói que a gente vê na mitologia grega, seja Hércules, seja Eros e Psique, seja Perseu, enfim... Eles representam essa jornada do herói e tem, tipo, muitas coisas muito específicas que a publicidade hoje acolheu e usa na propaganda, né? Com toda essa conversa aí, dá pra gente ver que essa cosmovisão é quase toda baseada na mitologia grega. E você, apresentadora, como é que você acha que isso afeta o mundo hoje, não só em relação à publicidade? Na verdade, eu tenho uma ideia meio ruim disso. Eu sei que vocês são formadas em publicidade, mas... eu passo a maior parte do tempo nesse podcast falando sobre filosofia, essas coisas assim. E eu vejo que essa cosmovisão grega, ela resulta em um mundo meio vazio, parece, porque é muito sobre a ideia do que é e não sobre o que é de fato. Você se relaciona com pessoas pela ideia, você consome pela ideia, você vive idealizando e não vivendo o momento. Eu sou muito, muito mais inclinada para a cosmovisão iorubá, mas infelizmente não é a que a gente vive, né? E as cosmovisões orientais, no geral, assim, são um pouco mais voltadas na vivência. Acho que dá pra relacionar isso também com o fenômeno das redes sociais, né? Aquilo que você falou da ideia e tudo mais. É bem isso. Então, tipo, como a gente vê, como as pessoas compartilham a vida perfeita e daí você, tipo, por exemplo, uma criança que tá lá no Instagram olhando, ela acha que aquilo tem que ser como a vida dela é. E daí ela olha pra si mesma e ela vê que não é aquilo, ela fica tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? A Natália mencionou sobre as filosofias orientais, as ocidentais são muito voltadas à glorificação. Exatamente, né? A coisa do perfeito, né? Que a gente nunca vai ser. Que por mais que os mitos sejam sobre os deuses que não são perfeitos, eles continuam tendo essa coisa. Então, tipo, os deuses continuam sendo um ser superior, um ser glorioso que a gente tem que seguir e olhar pra ele, né? Então, é muito interessante. Eu não conheço muito sobre mitologia oriental, mas pelo que eu sei, realmente elas são, tipo, voltadas muito mais ao ser como a gente é, não ao ser perfeito e glorificado, né? Me corrija se eu estou errado. É voltado muito mais ao natural, a essa coisa de apreciação de vida mesmo. O que você vê é sagrado, não algo que você idealiza. Sim. A jornada do herói mais voltado ao interno e não a jornada do herói voltado a alguma coisa que o ser humano quer alcançar, por exemplo. Não voltado tipo, a solução perfeita, né? Ao resultado perfeito. A Afrodite na publicidade como um alcance da sexualidade, o Ares na publicidade como essa glorificação da guerra e da violência e do sangue, que também é falocêntrico, é masculino, né? Mais valorizado. Na Yorubá é praticamente o contrário. O que é glorificado é a mãe da terra, o feminino. É o feminino. Não é o consumir, ventre, né? É o criar. Gaia, que não é Gaia, porque não é mitologia grega, mas é Gaia. Isso. É bem essa a ideia. É Gaia, só que legal. E as representações divinas são usadas para legitimar poder e autoridade em diferentes contextos midiáticos também, né? Como na publicidade, no entretenimento, criando uma conexão simbólica entre o sagrado e o secular. Que é aquilo que eu tinha falado da Matrix, né, por exemplo. E é por isso que eu digo que vocês são publicitários, então vocês têm essa noção de mercado. Eu falo de filosofia. Eu falo do que eu gostaria que fosse, mas eu sei que não dá pra ser assim, que é muito utópico, porque a nossa economia inteira praticamente é baseada nessa ideia, né, de vivência. É algo muito controlador, desculpa, eu te interrompi. É porque eu te interrompi, eu tô vendo outro texto aqui agora que é algo muito controlador. Esse é no segundo texto da Suzana Silva do Rui Torres, que define a publicidade como um mestre perverso que domina o imaginário da sociedade consumista. Então é um líder mesmo, né? É aquilo que você tinha falado do utópico, a gente percebe também, de novo usando Matrix como exemplo, que
O é uma mestre distopia, perverso, né? de novo. É, exatamente. É uma distopia. Tipo, uma distopia, tipo, claramente, é um dos maiores exemplos de distopia que a gente tem, né? Por exemplo, Matrix, 1984, do George Orwell, são, tipo, distopias que representam o que é o mundo hoje em dia baseado na mídia. 1984 é um ótimo exemplo disso, do grande irmão e da manipulação que a mídia tem sobre a gente, né? Sim, é muito interessante ver como esses livros criados há, sei lá, 100, 200 anos atrás são tão atuais e a gente fica tão espantado ao exato. ver essas coisas. É engraçado ver que, tipo, as pessoas previram o que ia ser hoje, né? E que já era assim lá atrás. Falando em previsões, como é que vocês imaginam que vai ser daqui a alguns anos, assim, essa área que vocês estão estudando? Vocês veem alguma ideia de mudança, alguma inclinação à cosmovisão oriental ou nada? Acha que vai continuar do mesmo jeito que tá? Cara, eu acho difícil mudar, viu? Porque é uma coisa que tá muito enraizada, né? Vai mudar em questão de tecnologia. É, em isso que eu ia questão falar, dessa tipo, a questão cosmovisão, não. Exato. Não Em vai. questão da, tipo, inteligência artificial e tudo mais, com certeza vai mudar muito. Mas a questão da visão que a gente tem e dos valores, eu acho muito difícil de, tipo, mudar drasticamente, sabe? Entendo. Ah, tudo bem. Não faz mal sonhar. Então acho que não vai mudar mesmo, né, gente? É complicado. Ai, gente, então é nesse clima de funeral que eu vou estar encerrando esse episódio e chorar num cantinho. Claramente os meus sonhos não vão ser realizados, mas foi muito bom escutar sobre publicidade e sobre como ela guia a nossa vivência. Espero que vocês tenham mais atenção a essas certas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que são guiados por tendências já intrínsecas e consigam perceber isso. Se você estiver triste, compra um sapato. Compra uma Ruffles. Isso Olha, aí. propaganda de graça. Um carro? Não tá patrocinado não, família. Não tá patrocinado, não tem patrocínio. Não apoiamos grandes marcas nesse podcast. Tecnicamente tem patrocínio em tudo. Ai, meu Deus do céu. Tá. Enfim, é isso, né? É isso. Muito obrigado por nos receber aqui hoje, hein? Muito obrigada por terem vindo. É isso. Tchau. Tchau. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Eu não vou comprar um sapato, mas eu tô bem.